Bom, pessoal, vamos agora para a nossa terceira aula de introdução à teoria dos diodos semicondutores, curva característica e modelos do diodo. Então, os objetivos aqui principais são apresentar a lei da junção e as curvas características, utilizar corretamente os modelos elétricos equivalentes no diodo semicondutor e entender o princípio do efeito fotoelétrico, do fotodiodo e do LED também. Pré-requisitos para essa aula são as aulas anteriores, conceitos vistos na aula anterior, efeitos da dopagem nos materiais semicondutores, princípio de funcionamento de uma junção PN, circuito aberto, na polarização direta e na polarização reversa. Bom, eu não vou apresentar a dedução da lei da junção, pois envolve conceitos de mecânica quântica que estão fora aqui da ementa da nossa disciplina, e envolver muito tempo. Para quem tiver curiosidade e interesse um pouco mais profundo disso aqui, o livro do Cedar, de microeletrônica, do Cedar e Smith, ele deduz com um pouco mais de detalhe, tá? Não tanto detalhe também, mas um pouco mais de detalhamento, ok? Em termos de concentração de dopantes e algumas dessas equações um pouquinho mais profundas que eu mostro para vocês, certo? Bom, o importante é que o diodo baseado em junção PN, ele vai seguir essa equação característica, essa equação aqui, certo? Ou seja, a corrente no diodo vai ser igual à corrente de saturação, lembrando que a corrente de saturação é aquela devido à geração de portadores minoritários, ok? Aqueles portadores gerados termicamente pela quebra de ligações covalentes devido à elevação da temperatura, ok? Vezes Z elevado a tensão em cima do diodo, dividido por VT menos 1, ok? Esse N aqui, na verdade, é um fator de correção para adequar essa equação teórica ao que é encontrado na prática, ok? Devido a algumas não idealidades que não são modeladas pela teoria aí que a gente colocou. Então, se a gente pegar o valor de VD, jogar um valor menor que zero, eu vou estar jogando uma tensão negativa, ele vai estar operando na região reversa, e a corrente no diodo vai ser igual à corrente de saturação, ok? Que é menos a corrente de saturação, menos IS, devido ao sentido adotado, ok? Que é do anodo para o catodo, certo? Que é uma corrente muito pequena e próximo de zero, ok? Muito pequena em relação à corrente nominal do diodo. Se a gente colocar uma tensão do diodo inferior a 0,5 volts, e aqui entra um pouco da questão da não idealidade do diodo, ok? Se a gente olhar essa curva pontilhada, essa é a curva dada pela lei da junção, ok? E repare que para a corrente aqui realmente ser praticamente igual a zero, a tensão na junção tem que ser menor aqui que 0,3, 0,4 volts no máximo para ter uma corrente bem pequenininha, ok? Já no diodo real, uma tensão de 0,5 volts aqui, usualmente é o valor que a gente determina. Abaixo de 0,5 volts, o diodo não está diretamente polarizado, e acima de 0,5 volts, aí sim ele está diretamente polarizado, e segue a parte, principalmente a parte exponencial aqui, o E elevado a VD sobre VT é muito maior do que 1, então é a parte predominante da equação da junção, ok? O símbolo adotado, então, no diodo, a parte P seria o anodo, a parte N o catodo, certo? E para ajudar aqui a não precisar ficar lembrando sempre da teoria dos semicondutores, a corrente sempre, digamos, tende a penetrar no sentido de P para N. Então, a corrente penetra daqui ou não penetra de N para P. Ok? Uma dicasinha para ajudar a lembrar. Comparando a do silício com o germânio, obviamente a corrente de saturação principalmente vai variar de acordo com o material utilizado, certo? E no diodo de germânio a corrente de saturação tende a ser bem mais alta, ok? Então, digamos, diodos projetados com os mesmos valores de corrente tendem a apresentar uma queda de tensão menor. A gente usualmente usa aqui a queda de tensão do germânio é 0,3 volts e a tensão em cima do diodo de silício polarizado diretamente 0,7 volts, no modelo simplificado que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ok? Em compensação, como a corrente de saturação do germânio é maior, isso quer dizer que o número de portadores gerados termicamente, ok? Devido a
a quebra de ligações covalentes ser maior, isso quer dizer que na condição de polarização reversa também essa corrente é maior. Okay? O que limita a operação dele em diodos projetados para valores de tensões inferiores ao de silício. Okay? Embora na polarização direta ele tenha menos queda de tensão, então ele tenda a ter menos perdas, certo? Se aproxima mais do modelo de um diodo ideal que teria 0 volts na condição. Ok? E aqui pode ser vista a terceira região, que é a região de ruptura, ok? Que pode ser ruptura por Zeno ou efeito avalanche. Eu vou falar mais dessa região na nossa sexta aula, provavelmente. Se a gente verificar agora, geralmente eu vou focar nos diodos de silício, que são mais utilizados, ok? O efeito da variação da temperatura na lei da junção. O que acontece, na verdade, é que com o aumento da temperatura, a queda de tensão do diodo tende a cair, ok? Ou seja, ele tem um coeficiente de temperatura negativo, ok? Por que isso? Repare que quanto maior a corrente de saturação, menor a queda de tensão. Mais para a esquerda essas curvas tendem a ir. E a corrente de saturação é o quê? Uma constante, isso aqui é a área da seção transversal do semicondutor, carga do elétron, e aqui uma constante aqui que envolve números de dopantes e outras características do material, ok? E principalmente N ao quadrado, concentração intrínseca de portadores de carga ao quadrado, que depende fortemente da temperatura. Repare que esse termo aqui, o dominante, é temperatura ao cubo. Então o aumento da temperatura aumenta muito a concentração intrínseca de portadores, ok? Que aumenta muito a corrente de circulação, de saturação, certo? E corrente de saturação aumentando, ele leva essa curva para o lado esquerdo, ok? Por outro lado, a corrente na região de ruptura também tende a ser maior, obviamente. Essa característica de aquela tensão de coeficiente de temperatura negativo do diodo semicondutor causa uma complicação quando a gente vai tentar fazer o paralelismo. Se por algum motivo a gente tiver diodos que não suportam a totalidade da corrente que a gente quer que passe neles, a ideia é colocar eles em paralelo para dividir a corrente, mas o coeficiente negativo de temperatura causa uma divisão meio complicada. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou aqui vamos pegar aqui 1 volt aqui para simplificar. Se eu tiver com 1 volt e ligar os dois diodos em paralelo, então quer dizer que os dois diodos vão estar com 1 volt. Se eles têm, digamos, inicialmente uma corrente diferente, isso quer dizer que naturalmente um diodo vai esquentar mais do que o outro. Se um diodo vai esquentar mais que o outro, vamos supor que um vai lá para 100 graus e o outro fica para 25, então a tendência é que esse aqui fica com 10 mA e esse aqui fica com 5 mA por essas curvas em questão. Certo? Ou seja, né, eu tenho um desequilíbrio de corrente, né? E esse aqui, como tem uma corrente maior, tem mais perdas, a tendência é que ele aqueça ainda mais. Se ele aquecer ainda mais, vai passar ainda mais corrente nele, e esse aqui vai passando menos corrente, a temperatura tende a decrescer cada vez mais, e o desequilíbrio é normalmente acentuado. Ok? E o que se pode fazer no paralelismo, tem algumas técnicas, por exemplo, usar colocar os dois juntos no mesmo dissipador, eventualmente tendo o mesmo encapsulamento, ok? Bom, mas é sempre um problema que deve-se tomar cuidado ao se conectar diodos semicondutores em paralelo, ok? Bom, resistência CC ou estática, então simplesmente a gente vai utilizar esses valores de resistência que eu vou mostrar aqui, na verdade, no modelo dos diodos. Ok, bom, eu tenho uma curva de um diodo qualquer e eu quero obter a resistência CC. Bom, o que eu faço? Eu pego nesse ponto aqui, vamos imaginar que eu tenho um circuito série, que eu tenho um diodo, ok? E simplesmente eu vou substituir esse diodo por um resistor, que faça passar a mesma quantidade de corrente que tinha antes, certo? Nesse ponto contínuo de operação. Né? Qual o valor desse resistor? É a tensão dividida pela corrente, simplesmente a lei de Ohm. Então, 20 volts dividido por 0,8 volts, 0,8 volts dividido por 20 mA vai me dar uma resistência que se eu substituir o diodo por essa resistência, faz ele operar no mesmo ponto de operação. Ok? Se eu tiver nesse outro ponto de operação, eu faria 0,5 volts dividido por 2 mA, me daria um novo valor de resistência que eu poderia substituir
essa resistência obviamente é maior do que essa resistência de antes, ok? Quanto mais para a esquerda, maior o valor dessa resistência CC, ou estática, quanto mais para a direita, menor o valor dessa resistência. Resistência CA ou dinâmica seria, digamos, a mesma ideia, mas agora eu vou considerar apenas uma componente alternada, ou seja, eu tenho uma componente contínua que vai fazer a corrente passar, eu vou ter uma queda de tensão, por exemplo, de 0,8 volts e 20 mA, mas somado a essa componente contínua, eu tenho uma pequena tensão alternada, ok, ou corrente alternada, que vai provocar esse ponto de operação ficar variando ligeiramente em torno desse ponto quiescente que a gente chama de operação. Ok, então se eu tenho um ponto quiescente de operação e tem um sinal alternado de tensão ou de corrente, um provoca o outro, certo? Eu vou ter uma variação desse ponto de operação. Ok, quanto vai ser a resistência que essa fonte de tensão e corrente alternada vai enxergar, certo? Bom, eu vou só fazer o ΔV sobre ΔI, ok? O ΔV dividido pelo ΔI vai me dar a impedância ou a resistência CA ou resistência dinâmica que essa componente alternada está enxergando, ok? Então, por exemplo, aqui, né, eu faria 0,8 volts menos 0,78 volts, mais ou menos, dividido por 30 menos 20 miliamperes. Ok, isso aí daria o valor da minha resistência dinâmica, certo? Isso é limitado a pequenos valores de variação, ok? Como são valores pequenos e digamos, idealmente infinitesimais, certo? Eu posso aplicar derivada simplesmente, né? Então, 1 sobre a resistência dinâmica vai ser o que? A derivada da equação da lei da junção em relação à tensão em cima do diodo. Ok? Se eu derivar essa equação, então eu tenho que isso aqui vai ser igual a 1 sobre VT, IS, E elevado a VD sobre VT, certo? Esse IS vezes E elevado a VD sobre VT é igual a aproximadamente a lei da junção, certo? Se eu considerar o VD maior que 0,5 volts, é praticamente a própria lei da junção. Então, substitui por ID aqui, certo? E o que eu estou procurando é VT, é a resistência RD, então é só inverter aqui. Então, o RD vai ser VT sobre ID, certo? Usualmente, para a temperatura ambiente, 25 graus, VT 26 milivolts, ok? Então, eu posso encontrar também o RD por 26 milivolts vezes essa corrente ID, no caso aqui 25 miliamperes. Ok, peço para vocês calcularem das duas formas e obviamente vai dar uma pequena diferença, certo? Mas essa é a definição da resistência CA, o dinâmica, vocês vão dar valores próximos entre si. E a resistência CA média é mais ou menos a mesma ideia da resistência dinâmica, ok? Só que agora considerando excursões grandes do sinal, ou seja, a corrente está variando muito, não dá para considerar como sendo uma variação infinitesimal, certo? E a tensão também tem uma variação considerável, e aí eu considero como sendo uma resistência média ao longo de um grande intervalo aqui do meu gráfico, certo? Então, mas eu calculo da mesma forma, é o ΔVD dividido por ΔID, ok? Também peço que vocês, por gentileza, calculem. Vocês já vão ver o porquê de usar esse valor de resistência, por que definir essa resistência média. Bom, circuitos equivalentes, então no modelo ideal do diodo, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Quando o diodo está em condução, ele é um curto-circuito. Isso quer dizer que a tensão dele vai ser zero, independente do valor da corrente que esteja passando aqui. Então, a curva está exatamente em cima do eixo Y. Ok? E quando a tensão em cima do diodo é negativa, a corrente vai ser zero. Ok? Simplesmente isso. Ok? Totalmente idealizado. Ok, o modelo simplificado ele se aproxima um pouco mais da curva ideal, da lei da junção, da curva ideal, da curva real do diodo, ok, que vocês vão levantar experimentalmente na prática, que vocês vão realizar, ok. Então, simplesmente a exponencial normalmente está passando por aqui, eu simplesmente vou considerar que o diodo sempre tem uma queda de tensão de 0,7 volts quando eu tenho uma corrente positiva. Ok, então para qualquer valor de corrente positiva, a tensão nos terminais do diodo vai ser 0,7 e quando tiver uma tensão reversa, a corrente no diodo vai ser nula.
ok? Então, o circuito equivalente ao modelo simplificado do diodo é o que? O diodo ideal em série com uma fonte de tensão de 0,7 volts, simplesmente isso. Essa tensão VD é exatamente essa curva aqui, ok? Então, entre esses dois terminais, que inclui a fonte de tensão CC e o diodo ideal, exatamente é o circuito simplificado aqui. Circuitos equivalentes, agora um modelo linear por partes, então, obviamente, o modelo simplificado não é exatamente segue com algum erro a curva real do diodo, ok? Então, se eu quiser um pouco mais de precisão, eu posso simplesmente fazer com que essa reta aqui, ela tangencie a parte exponencial o melhor possível, certo? E eu parta não de zero, mas sim parta do 0,7 volts aqui, ou de uma tensão que vai ser levantada a partir da curva da curva real do diodo, ok? Usualmente 0,7 volts, mas depende um pouquinho da aproximação que a gente fizer aqui, certo? Então repara que eu tenho uma parcela constante que devido à fonte de tensão que está dentro do meu modelo, certo? E tem uma parcela variável que depende da corrente, ok? Que é exatamente uma resistência vezes a corrente é uma tensão variável, ok? Então ele que dá essa derivada aqui na curva, ok? Insere com o meu diodo ideal para saber se está diretamente polarizado ou reversamente polarizado, ok? Então é modelo linear por partes, certo? Então vocês têm esses três modelos: modelo ideal, o modelo simplificado, que é 0,7 volts ou 0,3 volts por germânio, ou linear por partes. Então vocês podem usar qualquer um desses três modelos para resolver qualquer circuito. Isso aí mais para frente a gente vai ver alguns exemplos, ok? Para essa aula aqui não ficar muito longa. Vai depender da situação, um modelo vai ser mais adequado do que o outro, no sentido de você obter a precisão que você quer usando o menor esforço possível. Ok. Bom, para olhar rapidamente aqui o datasheet, no laboratório vocês vão ver com mais detalhes, mas o datasheet usualmente dá essa tensão reversa máxima aqui, 125 volts, certo? Isso aqui, 100 microamperes, seria, digamos, uma tensão reversa máxima, ok? Nessa condição aqui, certo? Temperatura, faixa de armazenagem, ou seja, né, um diodo, se ele for armazenado, não for utilizado, vai ser armazenado, digamos, em caixas no estoque. Ele não deve ultrapassar menos 65 graus ou mais 200 graus. Tem que sempre ficar armazenado nessa faixa de temperatura, certo? Quando o diodo tiver a operação, ele não pode passar 175 graus. Se ele passar 175 graus, ele vai queimar, ok? E os terminais, no máximo, 260 graus, certo? A dissipação máxima de potência, o diodo dissipa no máximo 500 miliwatts, ok? Mas isso a 25 graus Celsius, ok? Se a temperatura ambiente for maior do que 25 graus, isso quer dizer que a cada grau ele vai perder essa capacidade de dissipar, ele não vai conseguir dissipar os 500 miliwatts. Esse gráfico aqui, ele mostra melhor isso. Então, se a temperatura ambiente, obviamente, já tiver 175 graus, eu não posso dissipar nada nele, já que ele não está em uma folga. À medida que ele vai tendo perda, ok, eu tenho uma fonte de potência perdida na junção, que vai provocar uma elevação de temperatura em relação ao ambiente, a temperatura externa do diodo. Então, se eu tiver, por exemplo, a 100 graus na temperatura ambiente, eu só vou poder dissipar 250 miliwatts para manter a temperatura lá dentro da junção abaixo dos 175 graus. Isso que essa curva está querendo me dizer. Ok? Que mais? Vamos ver a tensão reversa recomendada de operação para esse diodo específico aqui, 100 volts, ok? Embora 125 volts seja a região de ruptura dele, mas o fabricante não recomenda que coloque mais de 100 volts, certo? Corrente retificada média, então aqui se imagina um retificador de fonte senoidal, então ele conduz uma corrente senoidal, obviamente apenas um ciclo positivo, certo? A gente vai ver esses circuitos retificadores mais para frente com mais detalhes. Ok, o valor médio dessa corrente no diodo para essa forma de onda não pode passar 200 mA. Se ele tiver conduzindo uma corrente constante, contínua, no máximo 500 mA que ele vai aguentar conduzir, certo? E o pico repetitivo, ou seja,
ele aguenta um surto, valores de corrente de 600 mA, ok? Se eles forem passando de forma, digamos, em regime permanente, eu sempre vou ter 600 mA, 600 mA, mas não com uma onda contínua, e sim, por exemplo, uma onda quadrada, ok? Que hora passa um valor de corrente, hora passa zero, certo? Se for no máximo 600 mA e depois zero, e o médio tiver abaixo aqui do 500 mA, e obviamente a temperatura também for obedecida, ele vai suportar esse valor aqui máximo de corrente repetitiva. Ok, essa corrente normalmente se tem quando a gente usa retificador com filtro capacitivo, vocês vão ver mais para frente. Peak Forward Surge Current, ou uma corrente de surto, ok? Então, repare que ele aguenta durante 1 segundo um pico de 1 ampere, desde que ele não seja repetitivo, ou seja, eu passo esse 1 ampere durante 1 segundo e depois ele fica em operação normal, dentro do que foi especificado pelo fabricante. E se for uma largura de apenas 1 microsegundo, ele aguenta um pico muito maior de 4 amperes, mas só durante 1 microsegundo, depois o resto do tempo dentro das condições dadas aqui máximas. O que mais que ele dá? Então, por exemplo, ele dá queda de tensão considerando mínima e máxima. Isso aqui, obviamente, eu tenho uma fabricação dentro de um lote, então dentro do mesmo lote, os diodos vão diferir entre si as suas características. Então, aqui ele dá um valor mínimo e máximo, certo? Então, para diferentes valores de corrente, ok? Repara, para 200 mA, entre 0,85 e 1 volt, ele vai ter de queda de tensão nos terminais, certo? Para 1 mA vai ter 0,6 volts, ele vai estar na iminência aí da condução, né? E abaixo aqui, geralmente a gente assume 0,5 volts, a corrente é muito pequena nele e a gente considera que ele não está diretamente polarizado mais. Corrente reversa, então, para 20 volts de bloqueio nele, 125 graus, vou ter 500 nanoampere, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza dessa corrente. Para 100 volts, 5 nanoamperes, ok? Provavelmente uma temperatura ambiente menor, certo? 1 microampere, se eu tiver 100 volts e 125 graus, aqui ele não colocou, mas deve ser a temperatura ambiente de 25 graus, provavelmente, certo? 180 volts, ele já não deu para essas condições aqui, mas tem a tendência que aumente ainda mais essa corrente reversa, ok? Provavelmente não colocaram aqui porque não suportaria, o dispositivo poderia queimar. E a tensão de breakdown, ou seja, a tensão reversa máxima, 125 volts, a corrente reversa nele já vai lá para 100 microamperes, né? Então já é considerável, tem uma dissipação de potência já considerável, certo? Por isso ele recomenda não passar dos 100 volts reverso, certo? E o reverse recovery time eu vou falar para vocês mais daqui a alguns slides, né? Então tipicamente 3 microsegundos, depende ele estava, no caso, conduzindo 10 mA e foi jogado uma tensão reversa de 35 volts, numa certa condição aqui de chaveamento, ou seja, ele vai passar do estado ligado para o desligado, ele demora um certo tempo, ele não consegue fazer isso instantaneamente. Ok. Aqui nesse outro gráfico ele mostra a corrente, se eu tiver uma corrente contínua, por exemplo, né, 500 mA, passando, mas se aumentar a temperatura ambiente, essa capacidade de conduzir corrente dele diminui. Se, por exemplo, eu tiver 100 graus e fizer passar nele mais do que 250 mA, ele vai acabar queimando. A temperatura na junção fatalmente vai acima de 175 e ele queima. Isso que esse gráfico está dizendo, certo? E aqui a mesma curva, só que agora considerando aquela corrente retificada, aquela corrente com formato de onda senoidal retificada. Ok. Aqui, o datasheet dos fabricantes, usualmente vocês acham dezenas de gráficos para caracterizar o melhor possível o dispositivo e dependendo do que vocês vão fazer, é importante olhar esses detalhes, né? Então, por exemplo, a característica da corrente versus tensão. Então, por exemplo, se eu tiver aqui com 100 mA passando, ele vai ter uma queda de tensão um pouquinho maior que 0,9 volts. 0,9 volts vezes 100 mA vai dar 900 miliwatts que ele vai estar dissipando. Ok? Se eu tiver uma componente alternada, vocês vão ver um outro método para calcular a perda, okay? Que vai envolver a que a gente definiu como sendo a resistência média. E coeficiente de temperatura,
então, para para cada valor de corrente, né, eu vou ter um coeficiente de temperatura diferente, ou seja, né, para cada temperatura, essa queda de tensão aqui, ele não deu, mas provavelmente é para uma temperatura de junção específica, de 25 ou 100 graus, normalmente, ou 125 graus é o que é dado pelo fabricante, certo? E essa curva aqui vai se desviar de acordo com esse coeficiente de temperatura, tantos milivolts por grau Celsius. A capacitância equivalente da junção, eu vou ter um gráfico mais para frente que detalha mais isso, mas né, quando eu estou na polarização direta, eu tenho uma, digamos, capacitância equivalente na junção alta, e quando estou na tensão reversa, uma capacitância equivalente baixa. Corrente reversa versus a tensão reversa, então repara, quanto maior a tensão reversa, maior essa corrente reversa aqui, certo? Da ordem aqui de nanoamperes para 25 graus, certo? E ela varia fortemente com a temperatura, já que a geração de portadores gerados termicamente, tá? Aquela concentração intrínseca aumenta fortemente com a temperatura, certo? Então repara que ela pode ir aqui de menos de 1 nanoampere aqui em 25 graus para 1 microampere mais o próximo, nem tanto, próximo de 1 microampere aqui em 150 graus, ok? Aqui a resistência dinâmica que a gente definiu lá atrás para diferentes pontos de operação, para diferentes valores de corrente, segue aproximadamente aquela equação 26 milivolts sobre a corrente que o diodo está conduzindo. A capacitância de transição de difusão, então, bom, eu não vou explicar com muitos detalhes, mas pelo que vocês viram no funcionamento, quando o diodo está na região direta de polarização, tanto a região P quanto a região N está, digamos, cheia ou saturada, né, com uma alta concentração de portadores majoritários, certo? Se eu tenho muitos portadores, então quer dizer que qualquer variação da tensão vai provocar uma variação dessa concentração de portadores livres. E como o número de portadores é muito alto, é o equivalente ao querer carregar ou descarregar um capacitor de capacitância mais alta, ok? Quando eu estou na região reversa, o número de portadores, a concentração de portadores livres é bem menor. Então, se eu quiser variar a tensão, é o equivalente a carregar e descarregar um capacitor com capacitância mais baixa, ok? Não vamos aprofundar mais do que isso. Ok, aqui em eletrônica normalmente a gente não se preocupa muito a princípio, certo? Talvez um pouco em eletrônica de potência, certo? Mas mesmo em eletrônica de potência, o que a gente se preocupa mais é essa característica elétrica equivalente aqui, ou seja, a curva ID ao longo do tempo. Então, eu imaginar que o diodo está conduzindo um certo valor de corrente, e nesse instante T1, alguma coisa aconteceu no circuito que polarizou reversamente esse diodo. Bom, se o diodo estava diretamente polarizado e foi reversamente polarizado, ele deveria seguir essa linha pontilhada, se fosse um diodo ideal. Só que na prática, o diodo vai levar um certo tempo para conseguir bloquear, ou seja, ele vai conduzir uma corrente negativa, que é exatamente para causar o descarregamento dessa capacitância. Já que ele estava na região diretamente polarizada, ele tem que descarregar essa capacitância, digamos assim, certo? Então seria uma consequência dessas capacitâncias, certo? Então ele conduz uma corrente negativa transitoriamente, o diodo que a gente viu aqui no datasheet, de cerca de 3 microsegundos, ok? Então ele responde dessa forma ao longo do tempo, e só depois desses 3 microsegundos é que realmente ele vai estar na região reversa, bloqueando totalmente a corrente, certo? Aqui em analógico, como a gente trata com diodos de sinal, essa característica a gente normalmente despreza. Em eletrônica de potência, não, lá a gente considera isso aqui com um pouco mais de detalhe, a gente calcula a perda que ocorre, é uma perda importante. Então, por exemplo, um diodo que conduz 10 amperes, ele pode ter uma corrente, um pico de corrente de recuperação reversa de até 15 amperes, dependendo da situação, ou seja, até maior do que a própria corrente de carga, ok? Então aí não dá para desconsiderar. Bom, então vamos falar rapidamente aqui sobre os diodos emissores de luz, sem grande profundidade, mas basicamente uma junção PN, operando de forma diretamente polarizada. Como a gente viu, diretamente polarizado, o que acontece é que a camada P ela fica com muitas lacunas, a camada N com muitos elétrons, ok, acumulados, certo?
E o que acontece, né? Eu tenho uma grande concentração de elétrons na camada N, então a tendência de ocorrer uma difusão para a camada P e uma grande concentração de lacunas na camada P, então ocorre uma difusão por N. Ok, mas o que acontece? Logo que um portador, os portadores majoritários cruzam a barreira de depressão, eles se tornam minoritários. Ou, digamos, as lacunas aqui cruzam a região de depressão e rapidamente vão encontrar elétrons. Os elétrons que cruzam a região de depressão rapidamente vão encontrar lacunas livres. Bom, se eu tenho encontro entre lacunas e elétrons, quer dizer que ocorre uma recombinação. Certo? O que é uma recombinação? Quer dizer que eu tenho elétrons que estão na banda de valência que vão que estão na banda de condução e vão para a banda de valência. Certo? Isso quer dizer que eu tinha um elétron que tinha uma energia, nível de energia mais alto e ele perdeu essa energia ao passar para a banda de valência, okay? Que é uma banda de energia mais baixa. Certo? Bom, é um material de silício, isso vai ocorrer de tal forma que essa energia perdida, ela é perdida de forma térmica, ok? Na forma de energia térmica, ok? Transmitida pela própria estrutura cristalina, né? Isso aqui é transformado em calor, ok? Mas para certos materiais, arseneto de galho, por exemplo, eu tenho que essa perda de energia, a largura da banda proibida, esse comportamento da banda proibida é tal que essa perda de energia se dá num comprimento de onda da luz visível. Okay? E dependendo do material, eu consigo inclusive diferentes cores, okay? De emissão de acordo com o comprimento de onda emitido por esses materiais durante esse processo de recombinação. Certo? Ok. Aqui é uma curva característica de um LED mais comum, um LED vermelho aqui provavelmente. Certo? Então, ele segue, obviamente, a lei da junção, mas ele tem uma queda de tensão mais alta, ok? Então, usualmente a gente considera entre 2 volts, entre 1,5 e 2 volts, a gente considera, certo? E uma corrente de 10 a 20 miliamperes, se a gente quer um pouco, ele emitindo um pouco mais ou um pouco menos de luz, certo? E aqui a luminosidade, no datasheet aí dos diodos, aí vocês vão montar uma série de características ligando a corrente ou a quantidade de potência que você está passando no LED com a intensidade luminosa, ok? Eu posso ter displays de 7 segmentos, né, são bem conhecidos, você já deve ter visto isso aqui em digital, você já deve ter usado isso lá, nada mais é que um array de LEDs, ok? Certo? São vários LEDs aqui conectados, digamos, num mesmo encapsulamento, certo? E você vai polarizar com eles diretamente da mesma forma que fazia com o diodo comum. Inicialmente só se tinham LEDs vermelho, ok? E laranja, verde, ok? Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, se conseguiu construir materiais ou junções, né, que permitiam comprimento de onda com diferentes cores, ok? Principalmente aqui o azul, certo? E ultimamente, talvez mais recente, o branco, certo? E repare que a queda de tensão direta, 5 volts, é bem maior, certo? Então eu consigo inclusive uma potência maior em diferentes cores, né? O que dá uma aplicabilidade para os LEDs bem interessante, tanto que atualmente os LEDs estão substituindo as demais tecnologias de lâmpadas, ok? Já que eles são também muito mais eficientes nessa forma de eles produzem muito mais luz do que calor, ok? Então eles são muito mais eficientes nessa tarefa, certo? E com o avanço de tecnologia estão se conseguindo LEDs de qualidade melhor, com diferentes cores e de cada vez eficiências maiores. Os fotodiodos são diodos, só que polarizados agora na região reversa. Isso aqui é a região de operação usual dele. Normalmente a gente aplica uma fonte de tensão externa em cima dele, de tal forma que polariza ele reversamente, ok? E de tal forma que ele vai operar aqui nesse terceiro quadrante, né? Ou seja, com tensão negativa e com corrente negativa, ok? Seguindo essa reta de carga aqui. Depois vocês vão ver com mais detalhe a reta de carga, certo? Mas a ideia é que, de acordo com a intensidade luminosa que incide em cima desse diodo, obviamente a junção dele tem que estar exposta à iluminação, certo? De acordo com essa incidência de radiação aqui, ele vai permitir passar mais ou menos corrente, certo? Ele vai variar a impedância equivalente dele.
porque, né, bom, ele está polarizado de forma reversa, né, então tem uma região de depressão, certo? Essa região de depressão, dentro dela não tem portadores de carga, idealmente, só que eu tenho geradores, portadores gerados termicamente, que pares elétron-lacunas que são gerados termicamente devido à agitação térmica, que fazem circular essa corrente de saturação, que usualmente é muito pequena, certo? Mas o que acontece quando eu faço incidir luz na junção, né? Certo? Obviamente tem que ser um material adequado para que a iluminação esteja num comprimento de onda adequado para que os elétrons das ligações covalentes aqui absorvam aquela energia necessária para passar a banda proibida e se tornar elétron livres, ou seja, a luz vai contribuir com a geração de pares elétrons lacunas, assim como os elétrons lacunas gerados termicamente. E aí, quanto mais luz incidir, maior é a corrente que vai passar reversamente aqui no fotodiodo, certo? Então, que torna ele um excelente sensor aqui para medir a intensidade luminosa que está incidente nele. Então, no módulo fotovoltaico, a ideia é mais ou menos a mesma, só que ele opera de forma a estar diretamente polarizado, como se estivesse diretamente polarizado. Obviamente, o objetivo é gerar energia, não estou aplicando uma fonte de tensão externa, mas sim estou pendurando uma carga, ok? Então, o que acontece? Se eu expor a junção dele à luz solar, certo? Ele tem que ser projetado de tal forma que a luz solar seja capaz de excitar as ligações covalentes e levar, quebrar ligações covalentes e levar elétrons e lacunas para a banda de condução, ok? Liberando pares elétrons-lacunas, para que as lacunas são aceleradas para a direita e o elétron para a esquerda. Isso quer dizer que a corrente que inicialmente era zero vai ser maior que zero e vai circular nesse sentido aqui, certo? A corrente circulando por aqui pela carga, repara que a carga fica positiva aqui e negativa aqui, e a corrente circulando por aqui, isso quer dizer que esse cara aqui está gerando energia, ok? Ou convertendo energia solar em energia elétrica, certo? E dissipando isso aqui em cima da carga, ok? Então é similar ao do fotodiodo, mas agora o fotodiodo, na verdade, ele vai dissipar energia, certo? Aqui o objetivo é gerar energia, então ele tem que operar, obviamente, na região de polarização direta, ok? Bom, então, os principais conceitos que vimos aqui, a característica, vimos a lei da junção, que tem uma característica exponencial, para quando a tensão externa é maior que 0,5 volts, certo? E a corrente nula, ou ele não está polarizado diretamente, quando é menor que 0,5 volts. A gente derivou os modelos elétricos, as resistências equivalentes, como usar elas nos modelos elétricos equivalentes no diodo. A gente vai mostrar mais para frente como utilizar na próxima aula, provavelmente. E temos aí só um conceito inicial aqui do fotoelétrico, do fotodiodo, certo? E existe uma série de outros elementos aqui com características específicas para aplicações. Infelizmente não dá tempo de detalhar tudo. Ok, links para principalmente da parte do funcionamento da célula solar, obviamente tem uma série de detalhes para otimizar esse funcionamento. Tem vários links pela internet aqui, algumas sugestões de links para vocês. Ok, pessoal, obrigado.